Irmãos, Romanos capítulo 6, vamos ler só o versículo 1 e 2, por favor. Diz assim a Escritura: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Vamos ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo pergunta e ele mesmo responde: De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Olha para cá agora, por favor. No ano de 1943, perguntaram para Martin Lloyd Jones, um grande expositor do século passado britânico, falaram para ele assim: Dr. Martin Lloyd Jones, quando o senhor vai pregar uma série de sermões sobre a carta de Paulo aos Romanos? E a resposta dele foi a seguinte: quando eu entender o capítulo 6. A partir do momento que eu entender esse capítulo, daí eu acho que eu vou poder pregar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Para você ver a importância fundamental em mais esse capítulo que nós vamos começar. Normalmente, a carta de Paulo aos Romanos, a maioria das vezes, ela é dividida de forma errada. Pelo menos, eu aprendi assim, não é? Eu aprendi que é o seguinte, olha, pelo menos as duas primeiras partes, do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo fala sobre a justificação pela fé, e então capítulo 6 e 7, ele fala a respeito de santificação. Não é de todo errado, mas é e muito. Pastor, não entendi nada, eu vou explicar para você o porquê. Eles dizem que o capítulo 6 e 7 fala sobre santificação, ainda que fale alguma coisa, mas não é isso que Paulo está dizendo. Essa normalmente é a divisão mais popular da epístola aos Romanos. Eu pelo menos aprendi desse jeito no seminário e não tenho vergonha de falar, aprendi errado. O tema aqui no capítulo 5, os irmãos devem se lembrar que eu preguei nas últimas semanas. Paulo estava falando a respeito da certeza da salvação, de que aquele que começou a boa obra em nós, Cristo, ele é fiel para completar até aquele dia. Se foi Deus que começou a boa obra em nós, nós podemos ficar em paz, que é Ele que vai completar. Não fomos nós que começamos, não fomos nós que decidimos escolher a Deus, mas como diz a Escritura, Ele nos escolheu. Então Paulo no capítulo 5, ele fala sobre a certeza da salvação, sobre que aquele que de fato é filho de Deus, ele nunca vai se desviar. Essa foi uma frase que eu disse também, né? Não vai se perder. Porque você imagina, se uma ovelha de Deus se perde, para as pessoas é apenas uma ovelha. Deus perderia toda a sua glória, porque um de seus filhos se perdeu. Como que pode Deus escolher e perder um? Sendo que a Escritura diz, olha, dos que me deste, não perdi nenhum. Então é engano achar que ganhamos e perdemos a salvação. Se Deus nos deu, com certeza Ele vai nos levar até o fim. Nos 4 primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala sobre a justificação pela fé, e depois aqui no capítulo 5 sobre a certeza da salvação. Daí, aqui no capítulo 6, onde nós começamos a ler, Paulo faz uma pausa na sua argumentação sobre a segurança da salvação, para tratar especificamente 2 assuntos, que ele então vai dizer no capítulo 6 e no capítulo 7. É como se fosse um parênteses. Imagina o seguinte: você está escrevendo algo, você para, faz um parênteses, coloca uma explicação no meio e termina mais adiante. E é exatamente o que Paulo está fazendo. O capítulo 6 e 7 é um parênteses entre o 5 e o 8. Em Romanos capítulo 5, você pode ler comigo os 2 últimos versículos de Romanos 5, por favor? Paulo termina dizendo assim: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, quando ele termina o capítulo 5, principalmente esse versículo 20, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo ali teve 2 problemas com os romanos que estavam recebendo essa carta aqui. Primeiro, a dedução óbvia que eles tiveram foi a seguinte: calma aí, Paulo está ensinando a gente a viver no pecado? Porque é isso que ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O entendimento rápido e lógico que eles tiveram foi o seguinte: olha, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais a gente pecar, mais graça será derramada sobre nossas vidas. Esse é o entendimento que eles tiveram: mais pecado, mais graça. Não importa o que eu faço ou o que deixo de fazer. E a segunda questão, a segunda dificuldade que Paulo teve, é que eles pensaram o seguinte: olha, porque Paulo disse, né, que a lei ela não salva, mas também a lei não condena, como eu expliquei semana passada. Então eles chegaram à seguinte conclusão: calma aí, do que serve a lei então? A lei não serve para nada
Daí, como eu expliquei semana passada, sobreveio a lei para que avultasse o pecado. Ou seja, os mandamentos foram para quê? Para que os nossos pecados fossem colocados em outdoor, para saber, isso aqui que vocês fazem é errado, vocês precisam mudar. Então, no capítulo 6, Paulo vai tratar dessa primeira questão, né? Que a graça de Deus não é um incentivo para o pecado. É isso que Paulo vai falar. A graça não vai incitar as pessoas a viver uma vida relaxada e pecaminosa, pode ter certeza. A graça de Deus não faz isso. E depois do capítulo 7 ele vai falar sobre a segunda questão. Ele vai explicar o lugar, a função e o propósito da lei. E se você ler comigo, quer ver? Você pode ler só Romanos capítulo 8, versículo 1? Para você ver como que Paulo volta lá no final do capítulo 5, né? O assunto que ele estava falando. Romanos 8:1, Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você percebeu que o final do capítulo 5 e o começo do capítulo 8 fala sobre a mesma coisa? É porque então no capítulo 6 e 7 Paulo abre um parênteses para explicar essas duas questões que estavam sendo levantadas ali. Então aqui é apenas a continuação. Que diremos? Olha, presta atenção comigo. Que diremos, pois, como ele diz no capítulo 6, verso 1, né? Que diremos, pois? Convenhamos, muitos que dizem assim, olha, no capítulo 6 começa um outro assunto. Quem que começa um assunto dizendo assim, que diremos, pois? É óbvio, quando Paulo diz que diremos, pois, ele está se referindo ao que foi dito anteriormente. Com base naquilo que foi falado no capítulo 5, qual que é a conclusão que nós chegamos? E então Paulo começa a dizer essa conclusão aqui no capítulo 6. E no capítulo 5 ele terminou dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele então vai começar a explicar o que ele quis dizer com essa frase. Porque convenhamos, se você entende, ou se você ouve a primeira vez, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a tendência é a gente entender, então vamos pecar bastante para que a graça seja mais abundante. A frase de Paulo não tem erro, a frase dele é perfeita, o problema é que o homem não é perfeito. E como Paulo sabia que as pessoas poderiam entender errado, então ele pergunta e já responde. Não é assim que nós fazemos? Por exemplo, eu falo lá para o meu filho do meio, você obedece o seu irmão mais velho, eu não quero que você fale de qualquer jeito com ele. Não vai desrespeitar o seu irmão mais velho. O que ele pode entender? Ah, o irmão mais velho eu não posso falar de qualquer jeito, mas o mais novo que veio depois eu posso. Então, o que um bom pai faz? Ele explica, não fala de qualquer jeito com o seu irmão mais velho, nem com o mais novo. É mais ou menos aqui o que Paulo está fazendo. Ele dá a frase e depois já responde o porquê. Paulo foi acusado de antinomismo, e eu expliquei semana passada o que é isso. Antinomismo é um entendimento errado a respeito de um assunto. Você ouve o assunto e sim, ele tem dois entendimentos antagônicos entre si, mas entendimentos diferentes. E então o que muitos tinham entendido é que, olha, então se eu pecar mais, a graça vai ser mais derramada sobre a minha vida. E convenhamos, meu irmão, quem prega a justificação pelas obras, lembra o que é justificação pelas obras? Que nós vamos para o céu com base naquilo que nós fazemos, com base nos nossos méritos. Quem prega a justificação pelas obras, ele não corre o risco de ser mal interpretado, assim como Paulo foi. Assim como eu fui, os irmãos falaram para mim, pastor, sei que o senhor está pregando, pessoal, agora que vai desandar mesmo. Os irmãos daqui falaram para mim, pastor, não é perigoso isso que o senhor está pregando? Eu falei, claro que é. Toda doutrina é perigosa, Martin Lloyd Jones já dizia. Agora imagine se eu pregasse o seguinte, como aqueles que pregam a justificação pelas obras. Se vocês forem santos, irrepreensíveis, perseverarem até o fim, então vocês vão alcançar um lugar no céu. Se minha mensagem é apenas essa, você acha que alguém ia dizer isso aqui? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Alguém ia ter esse entendimento? É claro que ninguém ia ter esse entendimento. É impossível que tal pessoa possa ser mal compreendida. Impossível. Mas como eu disse, em certo sentido, essa doutrina da graça, meu irmão, é um perigo. Perigo danado. Por exemplo, alguns dizem assim, olha, vocês não incentivam as pessoas a viverem uma vida virtuosa e de santidade. Porque constantemente eu tenho falado aqui nas quartas-feiras, uma vez salvo, sempre salvo. Nem que você queira se desviar, meu irmão, se Deus escolheu você, você não se desvia. Daí muitos ouvem isso daqui e pensam o seguinte, então não tem problema, carnaval, dá uma desviadinha, de vez em quando dá uma pisada na lama. Mas é um entendimento errado. Entenderam Paulo errado? Se vocês me entendem errado, é sinal que eu estou pregando mais ou menos igual Paulo, né? Também tiveram esse entendimento a respeito dele. Você sabia que na história da igreja, ninguém acusou a igreja católica romana desse pecado? De pregar a graça e a salvação, não por méritos, mas pelo favor de Deus?
A igreja nunca foi acusada disso. Do contrário de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi totalmente acusado de essa doutrina que vocês pregam aí, que somos salvos somente pela graça. Isso faz as pessoas não viverem em santidade. Você consegue ver? O catolicismo nunca foi acusado. Martinho Lutero, a raiz protestante, foi. A maioria das igrejas evangélicas hoje também não é acusada de antinomismo, não é acusada desse pecado aqui que Paulo e Lutero foram acusados. Será porque os evangélicos hoje estão mais parecidos com o catolicismo romano, que as pessoas não perguntam nada e não acusam disso daqui? Agora, porque a cristandade normalmente vive uma vida ruim, e eu falo cristãos verdadeiros, é porque de fato eles não entenderam a desgraça do pecado e não entenderam realmente o que Jesus Cristo fez na cruz e o que é a graça de Deus. Isso que eu quero explicar, né? Eu vou dar apenas 2 princípios aqui então. Põe o primeiro, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: graça não tolera e nem é provisão para o pecado. Deixa bem claro, a graça de Deus, ela não tolera e nem é provisão para o pecado. Porque se você pega apenas um versículo isolado e faz ali uma doutrina, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, você monta o diabo na Bíblia. Se você pegar apenas isso aqui, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vou pecar de montão. É um engano. A graça não é provisão para o pecado. Muitos, infelizmente, transformam a graça em provisão para fazer as coisas erradas. Porque diz o seguinte: olha, já que eu sou salvo, mesmo uma vez salvo, sempre salvo, não tem problema. Não sou de ferro, ainda citam a Bíblia, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E usam, às vezes, uma passagem fora de contexto para justificar os seus pecados. Ou seja, transformando a liberdade em libertinagem. Meu irmão, não é porque estamos na era da graça que podemos fazer o que queremos, não. Claro que não. Pastor, estamos na graça, podemos fazer o que queremos. É verdade. Mas Deus também pode fazer o que Ele quer, concorda? Ele é Deus. Se você quer fazer o que você quer, Deus faz o que Ele quer também. Pastor, mas não estamos mais na lei. Não precisamos obedecer o mandamento. Quem disse? Então por que não estamos mais na lei? Então eu posso matar então. Meu vizinho com o som alto, enfiar o tiro na testa dele. Na graça podemos matar? Claro que não. É um absurdo dizer isso daí. Agora, nós queremos justificar o nosso pecado com base na Escritura. Eu creio que é um dos piores pecados que existe. Estar na graça, meu irmão, é obedecer a Deus, mas não com base naquilo que nós, com base na nossa força, mas com base no Espírito Santo que nos capacita a cada dia. Essa é a diferença. A diferença para aqueles que creem na graça e para aqueles que creem na justificação pelas obras é que esses acreditam que, olha, eu vou para o céu porque eu sou bom, porque eu faço isso e aquilo. Nós olhamos para os mandamentos e dizemos: Senhor, eu não dou conta. Tem misericórdia da minha vida. E por conta dele ser gracioso, nós depois obedecemos. Às vezes alguém cita o exemplo da prostituta para dizer: olha isso que é graça, olha a vida que ela tinha, e mesmo assim Jesus Cristo estendeu as mãos para ela. Isso é verdade? É óbvio que é verdade. Mas ela continuou sendo prostituta? Ou mudou de vida? Então uma graça que não muda não é graça. Eu creio que um dos maiores exemplos de graça na Bíblia é o apóstolo Paulo, o maior pregador da graça que nós vemos, e dessa epístola que estamos estudando. Paulo não precisou se arrebentar no pecado para que a graça abundasse sobre a vida dele. O que ele precisou foi conhecer a lei. O que ele precisou foi conhecer os mandamentos, e por isso ele se tornou o maior santo de todos. E lembra que Paulo, no final da sua vida, ele diz assim: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Normalmente a gente tem esse entendimento no comecinho da conversão, não é? A gente vem para a igreja: eu sou pecador. Pastor prega as palavras de pecado, que pecado é pensamento. Nossa, mas a cadeira parece que tem espinho. Eu sou ruim, sou ruim, sou ruim. E a gente vai crescendo na fé, a asa também vai crescendo, né? Senhor, graças te dou, hein? Não sou como os demais, sai fora. Você percebeu que Paulo foi o inverso? Paulo, ele foi crescendo para baixo. E no final da vida dele, que era para ser o ápice de santidade, de perfeição, ele diz: sou o pior dos pecadores. Portanto, graça é a ação de Deus sobre nós, mudando a nossa vida. Porque graça que não muda, meu irmão, não é graça. Se você afirma que está na graça, mas a sua vida não tem sido mudada por Deus,
Você está dizendo, em outras palavras, que Deus não tem o poder suficiente para mudar o seu caráter, para mudar o seu jeito de caminhar, o seu jeito de se vestir. Porque, convenhamos, Cristo não é conivente com o pecado, nunca foi. Muito pelo contrário, ele veio e foi para nos salvar do pecado. Agora, porque na graça os crentes acham que pode viver de qualquer jeito. É absurdo. Olha o que diz a Escritura em Mateus 1, 21. Falando a respeito de Maria. E ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo do quê? Dos pecados deles. Ora, se Cristo veio nos salvar dos pecados, por que alguns acham normal o crente viver no pecado? É errado. Deus perdoa toda vez que a gente se arrepende? Meu irmão, é claro que perdoa. Se 10 milhões de vezes você errar e você fala, Senhor, me perdoa, 10 milhões de vezes Ele vai perdoar. Só que 10 milhões de vezes também vai ter consequência. Porque você sabe, o pecado traz consequência. Até na vida do crente. E eu diria mais, muito mais na vida do crente. Já percebeu, o ímpio às vezes faz um monte de coisa errada. Você faz 10% que ele faz, parece que cai um raio no meio da sua cabeça. Por que será? Ora, porque a cobrança para nós termos conhecimento é maior. Pastor, mas eu não acredito que Deus é desse jeito, que Deus pune. Ah, você acha então que Deus converteu, né? No Antigo Testamento ele era aquele Deus raivoso, com raio na mão, igual o Thor tacando a cabeça da gente lá, aqueles deuses. E agora no Novo Testamento Deus converteu, é um Deus bonzinho. Que na verdade para você Deus parece um vô. Que vô é assim, né? Faz a bagunça se quiser, vô não fala nada. Eu vou falar para você, Deus não é vô, Deus é pai, diz a Escritura. Vou dar para você um exemplo só, na graça, no Novo Testamento. Ananias e Safira, lembra deles? Diz a Bíblia que eles vendem um terreno, e então eles não levam todo o dinheiro para a igreja. Não precisava, não era mandamento, não era obrigação, era oferta. Só que como as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e levando todo o seu dinheiro, o marido entra em conluio com a esposa e diz o seguinte, olha, vendemos terreno por 100 mil, só para associar. Vamos falar que vendemos por 50 e a gente leva 50 na igreja. Ou seja, o pastor vai pensar que nós demos todo o dinheiro. Só que não. Se enganou que o pastor era Pedro. Lembra o que Pedro disse quando eles chegam? Mentiu para o Espírito Santo, não foi para mim que você mentiu, não. Por quanto você vendeu o terreno? Ah, vendi, portanto. E diz a Bíblia que o homem cai morto na frente de Pedro. Depois então chega a mulher e ele pergunta para a mulher, vendeu o terreno lá com seu marido, porque sabe, legal, hein? Puxa, que gente boa você é. Vendeu por quantos? Ela falou o mesmo valor. Pedro diz a mesma coisa. Mentirosa. Está vendo aqueles homens lá atrás, lá? Acabaram de levar o seu marido morto e vão levar você também. Pedro acaba de falar e a mulher, cai morta. Meu irmão, se isso aqui na igreja acontece, hein? Eu duvido que você deixava dar o dízimo. Duvido. Não deu o dízimo, morre, bum, acabou. No outro dia você dava até o trízimo. Sabe que trízimo não existe, né, irmão? Só referência aí. Mas é assim. O fogo na graça continua queimando. E queima mais ainda. Queima mais ainda. A graça não tolera o pecado. Atos 3:26, a Escritura diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Isso aqui é bênção de Deus. É que hoje em dia, por conta da demologia da prosperidade, não é nem teologia, é demologia, que é do demônio esse negócio. Por conta dessa maldita teologia da prosperidade, onde ser fiel e ser abençoado é ser rico, e não ser abençoado é não ter dinheiro, a gente associa a bênção de Deus com coisas materiais. Mas olha o que é bênção segundo a Escritura: que cada um se aparte das suas perversidades. Isso é bênção de Deus. Em que momento, meu irmão, Deus foi tolerante para com o pecado? Nenhum momento. O pecado é uma desgraça. Como que Deus ia ser conivente com esse negócio? O pecado matou o seu próprio filho. O que você lembra? Foi por conta dos nossos pecados que Cristo morreu. A graça, ela não finge que o pecado não existe, muito pelo contrário. Diz a Escritura, ela pune o pecado. Isso é graça. É Deus punir o pecado, mas não os nossos pecados. Ele puniu os nossos pecados em outra pessoa, em Jesus Cristo. E se mesmo assim nós não aceitamos, Ele pune também em nós. Isaías 53 diz, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Lembra aquele capítulo onde fala a respeito do Messias? Olha a ilustração. Jesus Cristo na cruz, sendo triturado. Você pensa aquilo lá, forças do azar. Soldados romanos brutos e racionais. Não. Diz a Bíblia que tudo estava no plano do Senhor. E vai mais além.
Ao Senhor, todavia, agradou moer a Jesus Cristo. Você que é irmã que já foi ao supermercado comprar carne moída, é mais ou menos isso aí o sentido, não é? Moer, triturar. Portanto, a graça salva o pecador, mas a graça, ela serve para fazer o pecador não andar mais em pecado. Agora, dizer que fomos salvos pela graça e continuarmos na vida de pecado, na lama do pecado, diz a Bíblia que nós não entendemos nada, ou na verdade não fomos regenerados nunca. Entenda que salvação não é mudar de religião. Salvação, eu pelo menos, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui na sessão de pessoal do meu serviço para mudar aquele campo, sabe, na ficha de pessoal, onde estava católico, para mudar para evangélico. Isso aí foi uma alegria tremenda para mim. Eu tinha orgulho de falar. Mas eu era imaturo, né? Salvação não é mudar uma religião, não é mudar um campo lá na ficha do seu serviço, ó, católico, umbanda, não sei das quantas, macumbeiro, para evangélico. Não, salvação é mudança de vida. E segundo, e último princípio, o cristão morreu para o pecado. Quando alguém faz esse tipo de pergunta aqui, que nós vemos, que Paulo faz uma pergunta retórica, é óbvio, né? Que Paulo diz assim, olha, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Meu irmão, se uma pessoa faz essa pergunta, pode ter certeza, ela mostra que ela não conhece a tirania e a desgraça que o pecado traz. Ou você acha que o pecado não traz desgraça e miséria? Você acha que o nosso mundo está o que está por conta do quê? Por conta do pecado. Você acha que a vida de muitos vai definhando dia após dia por conta do quê? Por conta do pecado. Então, quando a pessoa faz essa pergunta, ela mostra que ela não conhece a tirania e a desgraça do pecado, muito menos o propósito da graça de Deus na vida dos salvos. Que se a pessoa tem esse entendimento que mais pecado, mais graça, ela não entendeu nada. No versículo 2 ele ainda diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós falando de mim e de você, como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? E é interessante que aqui, né, nós morremos, um fato passado. Não estamos morrendo. Em certo sentido até estamos, mas de fato ocorreu. Morremos com Cristo, diz a Escritura. Pastor, mas o que significa isso? Pode significar diversas possibilidades. Por exemplo, mas uma coisa que não significa que nós morremos para o pecado, é eu e você dizermos que nós não sofremos influência nenhuma mais do pecado. Isso é engano, meu irmão. Engano. Dizer que o pecado não nos tenta. Dizer que, igual esses dias, eu conversava com um rapaz, ele tem, acho que um pouco mais velho que eu, mais novo, não sei, deve ter uns 30 por aí, mais ou menos. E ele dizia assim, pastor, nossa, venci totalmente a tentação sexual, não sou mais tentado. Quase que eu falei para ele, você virou boiola então, só se for. É sério? Baitola. Falei, como você fala um absurdo desse, cara? Porque o homem, a mulher menos, claro, né? Mas a mulher também, você pensa que não? Por isso que eu desafio você, não deixe a sua esposa assistir aquele programa do Rodrigo Hilbert. Não deixe. Do diabo que rapaz. As irmãs conhecem? Levanta a mão para saber. Não tem nem coragem de levantar, né? Mas todos conhecem. É claro, todos somos tentados. Mas o homem, você pode ter certeza, o velhinho pode estar no caixão, 85 anos, morto já, 3 dias. Se passa uma mulher bonita aí, quer dar uma olhadinha. É o natural, puxa ele para ver. É por isso que luta contra. Mas dizer que nós somos tentados é mentira. Mas de fato nós morremos, não apenas para a culpa do pecado, diz a Escritura. Porque você não pode, meu irmão, depois de cristão, aceitar o diabo acusando você dos seus pecados. Se arrependeu, mudou, não aceita acusação. E pode ter certeza, o diabo vai sempre nos acusar. Ah, crente! Crente na onde? Cara de pau, você vai à igreja ainda depois disso? É assim ou não é? Uma vez teve um quebra-pau gospel lá em casa, né? Só de palavra, é óbvio, né? E eu lembro que eu ia pregar sobre perdão nesse dia. E você sabe, o diabo usa o marido, usa a esposa, todo mundo, né? Eu saindo para vir para o culto, a minha esposa, você vai ter coragem de pregar sobre perdão ainda depois disso? Você falou para mim? Oh Deus, arreda, Satanás. Brincadeira, não falei, né? Mas a gente é acusado constantemente.
Mas se você, meu irmão, se arrependeu de fato, eu falei, peraí, eu vou pregar a criatura. E você vai cantar ainda. Vai sim! Sabe por quê? Eu fui orar, entrei no meu quarto, Deus me perdoa, falei, minha esposa, do jeito que não devia falar. Pedi perdão para ela e bora pro culto, aleluia, glória a Deus. Só que o diabo fica o tempo todo na cabeça da gente, ele parece gotejando, né? Crente. Engana que eu gosto. Não devemos. Claro, nós morremos para a culpa, mas não apenas para a culpa, também morremos para o domínio do pecado. Como assim, pastor, morremos para o domínio do pecado? A Escritura diz que antes nós éramos escravos do pecado. Você sabe, escravo tem um senhor, a quem ele obedece. Todo ser humano, sem exceção, nasce escravo do pecado. Até a criancinha mais bonitinha que seja, diz a Escritura que nasce escravo do pecado. Precisa ser liberto desse senhor tirano e então ser passado para outro senhor, para que outro possa governar a vida dela. É o que diz a Escritura, Colossenses 1,13. Paulo diz assim, ele, falando a respeito de Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós estávamos servindo ao Deus do império das trevas, mas ele, o Senhor, através de Jesus Cristo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Próximo. Atos 26:18. Para eles abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Consegue ver o estado natural do ser humano? E depois da conversão, o que Deus faz com ele? Escravos do pecado e escravos da justiça. Para eles abrirem os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que interessante. Nós estávamos no mundo das trevas, diz a Escritura, mas fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. É por isso que eu não acredito. O fulano lá, pastor, é crente, mas é aquele crente Raimundo. Já ouviu falar no crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo? Não, o crente Raimundo é desviado. É filho de Satanás, das trevas, falso crente. Não existe essa história. Não, pastor, mas de vez em quando ele volta. Não, você é crente ou você não é. Não existe mais ou menos crente. O fulano é mais ou menos homem. Existe isso? Hoje existe, né? Via de regra não era para existir. Ou você é homem ou você é mulher. Eu estava vendo esses dias. Parece que tem 30 e tantas possibilidades de sexualidade agora. Homem com a cabeça de mulher e corpo de homem. Homem com a cabeça de homem e corpo de mulher. Homem com a cabeça de mulher e pés de homem. É um monte de coisa que vai juntando aí. Vou pregar sobre isso mais à frente também. Mas não tem como. Ou você é de Deus, meu irmão, ou você não é. Diz a Escritura que nós estamos mortos para o domínio do pecado e vivos para a graça de Deus. Só que eu sei que quando a gente lê no versículo 2, já estou encerrando, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Viveremos, né, da ideia de continuidade. Não estou dizendo que o crente não pode pecar. É claro, poder não pode, mas peca mesmo sem poder. Lembra que ele disse em 1 João 8? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Todavia, uma coisa é pecar, ocasionalmente, acidentalmente. Outra coisa é você planejar se escorregar na lama. É diferente. Olha o que diz a Escritura, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha, não vive, né? Às vezes até dá uma escapada. Mas quem é nascido de Deus, diz a Bíblia, não vive na prática do pecado, ele não pode viver. Talvez você veja esse versículo e pense assim, pastor, se o que ele está dizendo é verdade, como sendo que nós ainda pecamos? Como eu disse, uma coisa é pecar, outra coisa é viver sob o domínio do pecado. Nós não somos mais desse senhor tirano chamado diabo, que só nos leva para o mal, mas nós fomos transportados de reino. É mais ou menos o seguinte, para encerrar. Lembra sobre a abolição da escravatura? No Brasil, infelizmente, até nisso o Brasil fica por último, né? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura. E a lei da abolição da escravatura, conhecida como a Lei Áurea, ela foi promulgada dia 13 de maio de 88, pela princesa regente Isabel, porque o marido dela, Dom Pedro II, estava viajando. Então ela, em 1888, 13 de maio, ela então promulgou essa lei. Só que você imagina o seguinte, hoje é decretado assim, olha, os negros não são mais escravos.
Se você pega criancinhas que eram filhos de escravo, talvez elas entendam melhor. Agora você imagina um negro naquela época, onde ele foi escravo a vida toda, 60, 70 anos. E ele, depois de 70 anos, debaixo do tacão de um senhor mau, a princesa Isabel vem e promulga essa lei, e decreta essa lei. Então, a partir daquele dia, depois de 70 anos de escravo, ele é livre. Provavelmente ia demorar um pouco para entrar na cabeça dele. Mas calma, eu posso ir depois que eu quiser? Eu não preciso pedir autorização para o capataz. Ele não vai correr atrás de mim, não vai me vender. Porque a vida inteira ele foi escravo, então requer um pouco de tempo para que aquilo entre na mente dele. É o que infelizmente muitos crentes fazem. O Senhor Jesus Cristo vem e morre, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que ele fica ali, mas será? Será que eu consigo vencer o vício? Mas será? Será que eu consigo vencer a prostituição, a pornografia, o adultério? Será que eu consigo parar de mentir? Será que eu consigo parar de passar a mão no meu patrão? E ele se esquece que ele já foi transportado daquele reino, que ele não é mais escravo daquele senhor mau, mas é escravo da justiça e de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. A lei tinha mudado, assim que foi decretado sobre a abolição da escravatura. Só que a mente de muitos ainda continuava no passado. Da mesma forma, nós não podemos fazer isso com o nosso Deus. A nossa mente tem que ir cativa a Cristo também, saber que, olha, que em Cristo nós somos livres, não precisamos mais agir como escravos, porque aquele que de fato cede à tentação, ele se esquece de quem ele é Senhor. O Senhor dele hoje não é o diabo, mas o Senhor dele é Jesus Cristo. E diz a Escritura que em Cristo, meu irmão, nós podemos vencer toda e qualquer tentação, não importa qual seja. É por isso que eu não acredito naquela historinha, né? Ah, pastor, eu caí, a tentação é grande demais. Então você está falando que a tentação é maior que Deus, né? A tentação é tão grande assim? Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, diz que, olha, juntamente com a tentação, Deus nos proverá escape, para que venhamos fugir. O que você tem que saber, meu irmão, é que diante do pecado, diante da tentação, você hoje, por conta de ser escravo de Cristo, você pode dizer, eu não vou pecar. Antigamente não podíamos. Éramos escravos, estávamos submissos ao erro. Hoje não. Não interessa qual tentação seja. Eu falei para os irmãos, né, só esse exemplo para encerrar, um amigo meu, conhecido meu, ele é policial, então ele fez uma apreensão de um traficante na favela, e o traficante foi na casa dele, onde ele estava, num cômodo secreto lá, trouxe 500 mil reais, R$500 mil, dizendo assim para ele, é seu se me deixar solto. Meu irmão, R$500 mil é muito dinheiro, hein? É uma vida toda de trabalho, e olha lá, hein? Umas 3 vidas, né? Tinha que ser espírita para ganhar R$500 mil. Mas o que faz uma pessoa permanecer honesta diante de uma circunstância dessa? A não ser que ela possa ter a certeza de que eu não preciso mentir, eu não preciso de dinheiro sujo, mas o meu Senhor, ainda que seja de grão em grão, Ele me ensinou a trabalhar de forma honesta e não pegar dinheiro sujo. Eu e você também precisamos saber isso diante da tentação, que nós somos transportados das trevas para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?